Olá, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A gente não sabe, né, o momento que você vai estar ouvindo, vendo este culto, mas é muito especial nós termos esse tempo de culto, esse tempo de adoração na presença de Deus. E eu quero convidar você para que a gente tenha esse culto, para que você ouça, para que você veja, para que você esteja presente, realmente presente. Às vezes a gente está com a cabeça tão longe, né, com tantas coisas, mas que seja algo presente mesmo, que você esteja atento, que você esteja participando deste momento de culto. Tire este tempo, vamos louvar e exaltar o nome de Deus, vamos ouvir da sua palavra. E eu convido também você a poder ofertar, lembrando de que isso não deve ser pesaroso, não deve ser uma coisa que constranja, mas que seja algo do coração, seja algo com gratidão e alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ó Senhor, estamos diante da tua presença, estamos aqui, queremos adorar e exaltar o teu nome, Senhor, como nós realmente precisamos e ansiamos, Pai, em adorar a Ti, em ouvir a Tua voz, Senhor, em sermos transformados, Pai, moldados. Precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo momento de palavra que nós vamos ter também. Obrigado pela vida do pastor Renato. Oro pedindo que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Tu sabes o que a gente precisa ouvir, Senhor. E aquilo em nossas vidas que precisa ser transformado. De coisas, de repente, que se agravaram, Senhor, coisas que a pandemia trouxe. Mas é tão bom saber que o Senhor cuida de nós e que
Em Ti nós podemos encontrar refúgio, esperança. Fala conosco, Senhor. Intervém, Senhor, nas nossas vidas. Faz-nos entender a Tua vontade, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado pelo tempo de recarregar as baterias. Em Teu nome que eu oro, Senhor. Amém. Oi, que bom poder ter este tempo de novo de meditação na Palavra de Deus. Uma oportunidade que Deus nos concede, vez após outra, quando nós estamos assim dispostos, ou quando Ele nos fala, ou quando as situações nos levam a tal. Este tempo, então, de nos achegarmos a Ele, experimentarmos o que Ele tem para nos dizer e nos conduzir. E é para isso também que eu te convido, para que nós estejamos sob a autoridade do Deus soberano, que quer falar conosco, que quer que nós abramos a sua palavra e que deixemos com que esta palavra eterna chegue aos nossos corações e vida. E esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de altos e baixos, decisões e retrocessos, ele tem nos colocado diante de muitos testes. Ele tem nos imposto muitos limites. Para alguns, na verdade, esse tempo é desafiador no sentido de que coloca as pessoas diante dos seus limites de forma ruim. Para outras pessoas, as coloca diante de limites e gera, então, para elas possibilidades. Nós não podemos nivelar da mesma forma para todas as pessoas como elas estão vivendo esse tempo de pandemia. Porque se, por um lado, há assim, um grande grupo de pessoas que têm tido experiências muito difíceis, por outro lado, há pessoas que têm tido experiências positivas, apesar de toda essa situação e de todos os desgastes que nós estamos vivendo. Mas, de qualquer forma, há sim um teste sendo vivenciado pela maioria de nós. Para alguns, esse tempo de home office favoreceu um contato mais familiar. Muitas pessoas têm tido a oportunidade, ou até mesmo são obrigadas a um convívio familiar muito mais intenso. Para algumas pessoas, isso gerou, então, um fortalecimento de vínculos. Para outras pessoas, esse tempo de home office gerou tensionamentos relacionais, matrimoniais e, na verdade, então, ainda mais distanciamentos e fugas. Para algumas pessoas, esse tempo gerou oportunidades para melhores salários. Há pessoas, sim, ganhando mais do que ganhavam antes da pandemia e nós precisamos ser muito sinceros com relação a isso. Há grupos, há setores na nossa economia que foram favorecidos e há pessoas com melhores salários do que antes. Não dá para nivelar tudo por baixo. Por outro lado, nós temos um grande número de pessoas, segundo os dados também dessas semanas aí que foram divulgados, um grande número de pessoas de áreas específicas que foram muito afetadas por este tempo de pandemia. Nós temos um momento onde algumas vezes nós temos sido confrontados com experiências de profundo egocentrismo. Para algumas pessoas, esse tempo gerou egocentrismo. Uma verdadeira busca por sobreviver e aproveitar as oportunidades a qualquer custo. Para outras pessoas, na verdade, houve um bonito crescimento daquela empatia, daquela compaixão, daquele buscar pelo bem-estar de outras pessoas, favorecendo assim outras pessoas. Para algumas pessoas, este tempo de pandemia tem significado o sepultamento da sua experiência de fé. De repente, elas começam a se perguntar se de fato isso faz algum sentido para elas. E talvez para muitas pessoas surgirá uma constatação terrível de que elas ainda não experimentaram o que é ser cristã. Para outras pessoas, na verdade, há um desabrochar, há um reavivamento da sua experiência de fé. E há um fortalecimento e um aprofundamento daquilo que Deus quer que elas experimentem. As experiências são muito diversas. O problema é que muitas vezes nós reagimos a partir dessas experiências diversas, a partir do nosso ponto muito específico e individualizado, dependendo da forma como nós nos encaixamos e nos percebemos dentro dessa situação.
E algumas vezes a tendência é projetar para o todo aquilo que é a nossa experiência pessoal. Na verdade, isso é o mais natural possível que nós temos como fazer. A questão é que a fé cristã, ela nos insere em relacionamentos diferentes. A fé cristã, ela não é esotérica. Algumas pessoas até se confundem com isso. Elas acham que é possível experimentar uma vida de fé de forma autônoma, de forma individualizada, sem estar vinculado e inserido em um relacionamento de comunhão. Isso não é fé cristã, isso pode ser esoterismo. E algumas vezes, nessa forma de talvez eu iria usar uma palavra um pouco mais complicada, acabei me engasgando, de reconjuncturar, transformar a conjectura. Algumas vezes nós nos confundimos em como experimentar um pouco mais de Deus. O que Deus nos quer falar, o que Deus quer fazer, o que Deus quer fazer através então da nossa própria vida nesse tempo que nós vivemos. Aqui então nós precisamos ver que viver como pessoas cristãs de forma autônoma, individualizada, é impossível. E é por isso que para muitas pessoas esse tempo de distanciamento social, de isolamento, de não poder estar em culto, tem deixado marcas profundas e um profundo descontentamento e uma profunda inquietação, uma busca por esta comunhão. E é totalmente compreensível, porque a essência da fé que nós vivenciamos é essa, é exatamente essa. E nós queremos esse tempo. A questão é que nós podemos comprometer a nós mesmos e outras pessoas se formos inconsequentes com exatamente esse ponto, que para nós é tão essencial. Por isso eu creio sim que Deus nos está impondo um teste muito, muito, muito profundo. E o próprio Deus, que continua sendo soberano, Ele continua sendo soberano. Então, quando nós olhamos para essa realidade desse tempo que nós vivemos, existem várias formas de nós vivermos este momento. E é nessa relação que eu gostaria que nós tivéssemos hoje, nos próximos encontros, conversando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Neste tempo em que nós vivemos, isso com relação à vida de fé como um todo, e todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. Estes encontros estarão sob esse tema: soberania de Deus e responsabilidade humana. Preciso dizer que esse é um tema que me motiva há muito tempo. E me fascina, porque a Bíblia coloca exatamente essa relação de soberania de Deus e responsabilidade humana num perfeito equilíbrio. Em alguns momentos, asseverando e destacando e estimulando a olharmos para a soberania de Deus de tal forma a que nenhuma das situações ao nosso redor e na qual nós estamos inseridos, no momento histórico, seja como povo ou como indivíduo, nos fuja do horizonte que Deus permanece soberano sobre todas as coisas. E por outro lado, em alguns momentos, a Bíblia nos mostra que cada ser humano e o povo de Deus como um todo e toda a humanidade são responsáveis diante dele. Há uma responsabilidade que não pode ser terceirizada, nem para Deus, nem para as outras pessoas. Cabe a cada um de nós assumir essa responsabilidade, arcar com as consequências e seguir adiante a vida. Então nós vamos estar falando sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre intervenção divina ou ação humana. Milagres de fato existem? Porque isso tem a ver com soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio e predestinação, quando falarmos sobre a questão do mal em um dos encontros. Nós vamos falar sobre a prosperidade, o estar bem-sucedido, conseguir alcançar objetivos, pensando a respeito de isso é sorte ou é mérito. Hoje eu quero te convidar a nós abrirmos a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, os versículos de 1 até 5, nos inserem numa relação muito boa a respeito da responsabilidade humana e ao mesmo tempo dessa soberania divina na comunhão de pessoas que têm como objetivo experimentar aquilo que Deus tem proposto e preparado para elas. Gálatas capítulo 6, versículos de 1 até o 5 dizem assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A palavra de Deus, ela nos coloca diante de um aspecto muito importante dessa relação com a fé que nos motiva, com o Evangelho que chega a nós, com esse Jesus que se aproxima e caminha conosco, que transforma o nosso horizonte. Ela nos coloca nessa relação de, o tema de hoje então, esse apoio mútuo e responsabilidade individual. Uma relação truncada algumas vezes para a vivência da fé cristã em comunhão, em comunidade. Porque ela nem sempre se mantém em equilíbrio. A relação do apoio mútuo dentro de uma relação fraterna e, ao mesmo tempo, essa necessidade de responsabilidade individual. Então, nós precisamos nos perguntar quase para que serve a igreja, afinal de contas. Nós vivemos em um tempo de uma cultura muito relativista, uma cultura chamada de modernidade líquida. E nessa modernidade líquida, nesse tempo, impera os interesses pessoais. Essa relativização de compromissos, o distanciamento das obrigações, o abandono de deveres, o abandono de vínculos, e então tudo isso segue na onda da satisfação pessoal. Na verdade, o que importa é o prazer de cada um, para que cada um de alguma forma seja feliz ao seu jeito, custe o que custar, e de qualquer forma signifique o que significar a médio e longo prazo. Buscar então um direcionamento saudável para a vida está bem longe do horizonte da cultura que nos influencia. A maioria das pessoas não quer isso. Então, de alguma forma, esse texto da palavra de Deus, de Gálatas 6, que nós lemos, de 1 até o 5, está muito distante da cultura geral na qual nós estamos inseridos e daquilo que nós bebemos, das fontes que nós consumimos, das mídias do dia a dia, das notícias que chegam a nós. Porque esta experiência de, ao mesmo tempo, estar responsável pelo outro, mas, ao mesmo tempo, também buscar a correção, a restauração, não é muito padrão do nosso tempo. O que se busca é apenas aquilo que agrada, que de alguma forma dá prazer, seja esse prazer então sexual, seja esse prazer relacional, seja esse prazer financeiro, seja esse prazer nas próprias experiências de fé. É busca por prazer, por satisfação. Se não me agrada, eu descarto, seja o que for. O marido ou a esposa, os filhos, a igreja. Aquilo que não me dá, de alguma forma, satisfação direta e prazer momentâneo e direto, então eu descarto. Eu relativizo, eu coloco de lado. Esse é um grande risco desse momento de pandemia que nós vivemos, onde existe um distanciamento ou um isolamento, onde ainda mais forte foi potencializado isso em nós, da busca por aquilo que me agrada. Nós navegamos pelas mídias até encontrar uma palavra que nos agrada. Nós não buscamos uma fidelidade, uma constância em algo que vai nos conduzir em uma direção. Nós vamos buscando algo que vai nos agradando. E quando nós encontramos, nós permanecemos. Depois, quando não agradamos mais, nós seguimos adiante buscando algo diferente. Até que, novamente, sintamos prazer e satisfação pessoal e o ego elevado. Esse é um risco muito grande, porque se nós formos fiéis na leitura da palavra de Deus, nós vamos perceber que ela tem várias formas de se aproximar de nós e falar conosco. Algumas vezes nos estimulando, algumas vezes nos consolando, algumas vezes nos exortando, algumas vezes nos confrontando, algumas vezes nos edificando e algumas vezes destruindo coisas. Essa é a realidade da palavra de Deus. E é muito bom quando nós, então, seguimos nessa direção e, de repente, chegamos a um texto onde Paulo diz que existe uma relação desse apoio mútuo, de tal forma que nós precisamos nos perguntar de que lado nós estamos na realidade da vivência espiritual, da vivência da fé. Nós estamos do lado, naquele momento onde há necessidade de sermos corrigidos e restaurados,
como então ele coloca no versículo 1, ou nós estamos do lado naquele momento onde nós agora precisamos nos estimular para buscar restaurar outras pessoas? Nós estamos buscando as disciplinas espirituais que nutrem a nossa fé para aprofundar esse relacionamento com Deus e a percepção da realidade e do agir de Deus? Ou nós erramos o alvo e agora precisamos ser corrigidos porque algo ficou pelo caminho? Isso tem nos afetado, então, porque isso deixa marcas, isso nos afeta. Quando nós rompemos o vínculo com Deus, ou quando nós nos distanciamos de Deus e daquela comunhão que nos estimula nessa vivência de fé, claro que nós somos afetados. Isso deixa marcas em nós. E, em grande medida, nós não conseguimos mais administrar as situações que chegam até nós a partir dessa realidade de Deus que quer intervir na nossa vida e nos conduzir na direção daquilo que Deus mesmo tem preparado. Ou seja, nós perdemos o que Deus tem reservado para nós. Como nós lidamos com isso? Num tempo chamado modernidade líquida, relembrando, onde é muito fácil para as pessoas declararem independência, declararem autonomia, se desviarem, de perderem-se pelo caminho do autoengano. Como agir? A palavra de Deus diz, recorrendo ao apoio mútuo para sermos, então, restaurados. Cabe a cada pessoa que tem uma experiência saudável restaurar quem se perdeu, quem está confuso. Ir proativamente na direção daqueles que ficaram pelo caminho. Isso não é responsabilidade apenas de uma pessoa. Uns aos outros é o que nos diz a palavra de Deus aqui. Façam isso uns com os outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. É isso que a palavra está nos chamando a atenção no versículo 2. E quando então nós vivenciamos isso, nós percebemos que cabe a cada pessoa que tem essa experiência de buscar o critério da autocrítica, da autoavaliação para perceber em que momento está. Se perdeu pelo caminho, ou se precisa ser mais proativa na busca daqueles que foram se perdendo. E isso com mansidão. Ou seja, sem se colocar acima delas como mais importante, como não passível de ter fardos pesados para serem carregados, porque claro que cada um de nós pode ter fardos bem pesados para serem carregados durante uma vida inteira e necessitam então de apoio mútuo e fraterno. E cada um de nós, como diz a própria palavra, precisa estar bem atento para não enganar-se a si mesmo, achando que não será tentado. Isso tem a ver com essa relação mútua, nesse mútuo que nos vai levando na direção daquilo que Deus tem preparado para nós depois da pandemia. Porque este é um período de preparo, sim, não nos enganemos, não relativizemos, não cancelemos esse, já se vai um ano. É um período, sim, de preparo para aquilo que virá depois. Nós não podemos deixar de olhar para aquilo que virá depois. Nós precisamos olhar, sim, o que eu quero ser quando este tempo passar. Responsabilidade humana. O que eu quero ser quando Deus levar a bom termo aquilo que Ele quer ensinar à humanidade? Soberania divina. E aquilo que eu quero experimentar depois da pandemia já precisa ser fortalecido e fortificado agora. Agora é o tempo e o momento para começar a experimentar aquilo que deixará resultados quando essas coisas todas seguirem para um objetivo que elas têm. Levar os fardos pesados uns dos outros. E essa é uma bela palavra de Deus registrada aqui e em muitos outros momentos também da própria Bíblia. Ela aponta, na verdade, duas coisas. Eu preciso ajudar os outros que estão em dificuldade. Sim. Eu preciso estar disposto a olhar para esses e motivá-los, a estimulá-los, a buscá-los. Mas também eu preciso saber pedir ajuda. Preciso me deixar orientar. Eu preciso estar me colocando sob a orientação de outras pessoas.
E eu digo, eu preciso, dizendo para mim mesmo também. Sim, cada um de nós precisa. Cada um de nós precisa ter pessoas ao seu redor a quem prestam contas, a quem compartilham da sua experiência de fé para se deixar orientar. Cada um de nós. E é muito bom participar de grupos de discipulado. Tem um discipulador, tem um grupo de discipulado, do qual participo, na verdade, outros, mais grupos, na verdade. E também discipulados, onde essa caminhada conjunta vai me mostrando o quanto Deus me corrige, me exorta. Claro que tem aquelas experiências bem concretas, como uma vez um irmão muito amado, no tempo de faculdade, me chamou para me dar uma carona, para me levar para casa, e de repente dentro do carro me deu uma exortada assim, me chamou assim, e eu fiquei pianinho, quietinho, porque eu estava merecendo, realmente estava merecendo. E ele teve total autoridade para fazer isso. Acho que ele deveria ter ficado um pouco com medo, porque eu costumo reagir de forma muito abrupta em algumas vezes nesses casos. Mas aqueles que têm uma caminhada de amor conosco não o fazem para nos pressionar ou nos maltratar, mas exatamente para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Isso é bonito, isso é bom. Esses encontros, então, não servem apenas para nutrir aquilo que nós queremos ouvir e nem também para fazer fofoca sobre a vida de outras pessoas. Não, servem para nos motivar na caminhada de fé. Nem para nos rebelar contra Deus e outras pessoas, mas para buscar o objetivo que Deus tem concretamente para a nossa própria vida. Como vivenciar isso, então, nesse tempo? É muito importante, porque quero reforçar, nós vivemos um tempo de prazer e de satisfação. Como, então, nós podemos vivenciar isso para ajudar e sermos ajudados? Essa forma de ir mais longe e seguir mais saudável. Porque essa relação de uns aos outros, que a palavra de Deus nos coloca, na verdade ela é recorrente. Eu gostaria de ler alguns desses versículos de um resumo, de um comentário que eu li. Amar uns aos outros, e uma série de versículos, tem Romanos 12, 10, 1 Tessalonicenses 13 e assim por diante. Servir uns aos outros. Consolar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser membros uns dos outros, sujeitar-se uns aos outros, considerar os outros superiores a si mesmo, edificar uns aos outros, acolher uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, ser benignos, compassivos uns aos outros, prestar assistência uns aos outros, seguir o bem de uns para com os outros, e uma série de versículos que seguem. Mostrando que a palavra de Deus dá bastante ênfase nessa relação, sim, que nos cabe também. Agora, nós precisamos também, nessa caminhada conjunta de levar os fardos uns dos outros, exercitar a autocrítica, segundo nos diz Gálatas 6,4. Cada um examine os próprios atos. Isso significa autocrítica. Antes de julgar outros e outras situações, autocrítica. Antes de olhar para situações e apontar o dedo, antes de proferir palavras que julgam as outras pessoas, julgam situações que nós não temos a compreensão do todo, cabe a palavra de Deus nos dizendo uma autocrítica, cada um examine os próprios atos. Em que medida nós estamos cooperando para o bem do todo? Em que medida nós estamos saindo da esfera do egocentrismo e avançando na direção daquilo que Deus nos coloca como cumprir a lei de Cristo, que na verdade é o mandamento do amor que Paulo pressupõe que os crentes saibam. Nós precisamos vivenciar então essa relação de tal forma que nós não nos orgulhemos de nós mesmos, não nos comparemos com ninguém, mas vivenciemos aquilo que Deus quer cumprir então, através de nós, nessa relação mútua, na própria percepção do momento em que nós estamos para experimentar mais a Cristo, na direção daquilo que Ele nos quer conduzir. A questão é que, aparentemente, esse texto tem uma contradição. No versículo 2 nós lemos, levem os fardos pesados uns dos outros. E no versículo 5 diz, pois cada um deverá levar a própria carga. Como acontece essa relação? O que esse texto está nos colocando? Na verdade, ele está fazendo aquilo que é o tema da nossa pregação, nos mostrando que existe um mútuo apoio
Mas existe uma responsabilidade individual e intransferível na vivência de fé. Ah, essa pandemia acabou com a minha vivência de fé. Não, quem acabou foi você. Ah, as experiências têm me distanciado do relacionamento com as pessoas. Não, isso depende de cada um de nós. Isso é responsabilidade individual. Cada um deverá levar a própria carga. Vejam bem como a palavra de Deus nos coloca de novo nesse equilíbrio, de tal forma que nós tenhamos clara consciência da soberania de Deus, daquilo que Deus proporciona no apoio mútuo, mas em nenhum momento nos exime da responsabilidade individual pelos próprios atos ou omissões. Isso é evangelho também. Sim, é evangelho. É uma palavra que nos leva à experiência daquilo que Deus quer proporcionar para a nossa vida. Essa parte dessa responsabilidade pessoal é intransferível. E é muito bom que seja assim. Que caiba a cada um de nós uma responsabilidade pessoal, porque Deus está mostrando que Ele não nos infantiliza na relação com Ele. Isso seria infantilizar pessoas, caso Deus precisasse assumir todas as responsabilidades. Em grande medida eu faço isso com meus filhos pequenos, porque ainda não têm capacidades de discernir várias coisas. Mas à medida que eles vão crescendo, eles precisam ser responsabilizados por guardar os brinquedos. Na verdade, isso já começou. Precisamos dessa responsabilidade. Então, as experiências das disciplinas espirituais, a experiência de como nós vamos nos empenhando para vivenciar uma comunhão que favoreça também o bem-estar de outras pessoas, é responsabilidade individual diante de Deus. Neste apoio mútuo, quando temos cargas que precisam ser, então, carregadas mutuamente. Eu posso dizer para você que discipulado é importante. E só isso. Eu posso dizer para você que um PG é importante, mas só isso. Preciso dizer para você que um PG é importante estimular a transparência das dificuldades, mas só posso estimular isso. Favorecer isso cabe a cada um de nós naquela comunhão que Deus nos possibilita. Oportunidades nós temos muitas neste momento de experimentar exatamente isso. Agora, como buscar isso de forma proativa, isso cabe a cada um de nós. Eu quero te auxiliar nesta caminhada, e é para isso que nós abrimos a palavra de Deus, é para isso que nós temos um plano de leitura, é para isso que nós temos um culto semanal, é para isso que nós temos a experiência desse momento, apesar da pandemia, que nos conduz em direção àquilo que nós vamos perceber e vivenciar depois da pandemia. E quando chegarmos lá, que sejamos a melhor versão de nós mesmos, depois de termos passado por esse tempo. Neste tempo de pandemia, Deus nos está colocando à prova. Não tenhamos dúvida disso. E os resultados têm sido diversos, assim como eu comecei a pregação. As experiências têm sido diversas, mas todas elas, sejam elas positivas, de sucesso, ou sejam elas desgastantes de grandes lutas, cada uma delas nos trará a experiência deste momento como algo que Deus mesmo está acrescentando em nossa biografia, porque Ele é soberano. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como está a nossa e a sua e a minha proatividade no que me foi confiado como responsabilidade diante de Deus? Porque a pregação quer apontar para isso. Como está, então, diante de Deus aquilo que nos foi confiado e que é intransferível? Porque quando nós vivenciamos isso, Deus nos enche da sua presença. E essa presença transbordante nos motiva a darmos passo na direção daquilo que Ele quer que nós alcancemos, em maturidade, em profundidade e em expansão da vivência da fé. Que este texto e que a meditação nessa palavra de Gálatas 6, 1-5, nos estimule nessa direção do uns aos outros, da autocrítica e da percepção do que Deus quer que seja responsabilidade de cada um de nós neste tempo, para a glória dEle, para a honra deste Deus, para a exaltação e do louvor dEle. E certamente
para o seu bem e para o meu bem. Vamos orar? Deus amado, obrigado porque Tu não nos infantilizas na caminhada contigo e nos dás oportunidades de descobrirmos aquilo que é a nossa parcela nessa caminhada contigo de responsabilidade. Obrigado por isso, Deus. E assim também nos estimula a nos exortarmos mutuamente para sermos então restaurados na direção daquilo que o Senhor quer reafirmar. Deus, que este tempo de pandemia seja uma oportunidade para a maturidade, para aprofundarmos o relacionamento contigo e também na direção daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, no convívio mesmo limitado com pessoas. Que o Senhor assim esteja alargando o nosso horizonte, abrindo os nossos olhos, nos fazendo ter entendimento para a Tua palavra e para o Teu querer. Recebe assim a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Oh, oh, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Oh, oh, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Graça de Deus, um só coração. Amor de Deus, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Oh, oh, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração.
Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Processo de restauração. Por um lado é um processo doloroso, por outro lado é um processo estimulante, porque ele nos leva para sermos melhores. Nos leva na direção de algo melhor que Deus mesmo quer fazer em nossa vida e também através de nós. Minha oração sincera a Deus é que esta experiência de culto tenha servido também para você, como restauração daquilo que Deus quer fazer e na direção que Ele quer te conduzir. Que assim Ele siga te abençoando, que Ele resplandeça o rosto sobre você, que Ele olhe misericordiosamente para você, que assim o sorriso de Deus se alargue em seu favor e que este Deus, por misericórdia, cheio de graça, assim te abençoe e derrame no teu coração da própria paz que Ele tem abundante por causa de Cristo Jesus. Que assim o Senhor te abençoe. Amém.